Ora, muito bom dia nos D10, ó mocidade. No episódio passado falamos do cafezinho, mas hoje vamos falar de uma coisa que muita mocidade me imagina. É que no contrabando nem sempre eram os homens que mandavam. Muitas das vezes eram as mulheres que carregavam mais peso, que andavam mais quilómetros e ainda chegavam a casa para fazer a ceia, para tratar dos garotinhos e da casa e do homem e do caralhitas. E eu já vos digo uma coisa, se eu tivesse que fazer isto tudo no mesmo dia, ou ao fim de 2 horas já estava estendido, mas era num palheiro a pedir a reforma por invalidez, homem. Aquelas mulheres eram feitas de outra massa, duras, rijas como o aço, duras como um seixo da fronteira, homem. Hoje a mocidade queixas porque a internet vai abaixo de 5 minutos. Naquele tempo havia mulheres que caminhavam dezenas de quilómetros por essas serras fora da noite, com chuva, com frio e com fardo às costas, homem. E depois ainda tinham que criar os filhanhos, tratavam dos animais, cavavam o eido, e ainda tinham força para ralhar com o homem quando não saía da taberna ou ventas de porco, ou com a mulher só porque lhe cortava a alga no eidanho, homem. Imaginai vós uma cena destas, 2 outras mulheres da aldeia, por esse escuro fora, silêncio, um saquito às costas a caminharem por esses carreirões apertados, que me deu as perguntas, ó Maria, quanto é que tu levas aí? Eu levo uns 20 quilos. E tu? Eu levo 25. E tu, Venância, quanto levas tu? 30. Atrás vinha um homem. Vai por mim. E elas, anda homem, que ainda te confundem com algum marco da fronteira, que ainda não mexe as nalgas, se fores para prata, acho que andavas mais ligeiro, que olha esta coisa. Há muitas histórias reais de mulheres da raia que levavam cargas, pois muita mocidade não consegue levantar no ginásio, homem. E faziam-no sem suplementos, sem whey protein, sem pré-treinos, sem relógio inteligente, sem creatina, nem o caralho, homem. O único pré-treino que tomavam era a necessidade, homem. Isso dá uma força do caralho. Agora também não penseis que aquilo que era só andar. Havia medo. Muito medo. Medo da Guarda Civil, medo da Guarda Fiscal, medo de perder a mercadoria, medo de voltar para casa sem as lercas, porque quando a viagem corria mal, não era só um prejuízo. Era comida que faltava em casa, era dinheiro que não entrava, era mais uma semana de aperto, mas elas tinham que continuar, porque a vida obrigava. E graças a elas, muita família conseguiu sobreviver. Muitos filhanhos foram à escola, muitos doutores que hoje aparecem no televisor de gravata ao pescoço nasceram porque uma avó ou uma bisavó andou pelos montes carregada como uma mula, e às vezes estes mesmos doutores têm vergonha de dizer de onde vieram, mas eu só vos digo, vergonha devia ter quem se esquece, porque aquelas mulheres tinham mais coragem num dedo do pé do que muita mocidade tem hoje em dia no corpo inteiro, homem. Por isso, quando passares por um carreirão antigo da raia, quando vires um caminhanho perdido de monta no meio dos guiços e da montina, lembrai-vos que por ali passou gente que carregava muito mais do que café, carregava famílias inteiras às costas, e quando alguém contar essas histórias, elas continuam vivas, porque os nossos nunca morrem enquanto alguém se lembra deles. Bah, beijinhos às primas, que fossem contrabandistas naquele tempo, levavam 30 quilos de café às costas, enganavam a guarda, vendiam a mercadoria, voltavam para casa e ainda encontravam maneira de dizer ao homem que ele que não fazia nada na vida, que só sabia era estar no tarosco, homem. Se gostaste desta miséria, deixa aí o teu like tu e partilha esta miséria com os teus amigos, homem. Se não gostaste, partilha com os teus inimigos, homem, só para recoger. E inscreve-te aí no caneleto, homem, que até não te custa nada. Nadinha, só inscrever-te aí no caneleto. E me dá-me um jeito. Bui Jesus, que jeito me dá. Mas bem coisa.